e 34. Os irmãos encontraram, amém? Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34 nos diz assim: E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Meus irmãos, Jesus, esse trecho aqui em Marcos, Jesus faz uma indagação aos seus discípulos, homens que andavam com ele lado a lado, e deveriam ter a mesma aparência do Senhor. E ele começa a perguntar e discutir aos seus discípulos: por que vocês estão gastando tanta energia? No que vocês estão gastando tanto tempo conversando aí pelo caminho? Eu percebi que vocês estavam muito enérgicos nessa conversa. E a Bíblia nos diz que eles se calaram porque eles estavam fazendo algo que Jesus não tinha ensinado. Eles estavam fazendo algo que nunca tinham visto esse exemplo, esse modelo em Jesus. Eles estavam disputando entre eles qual deles seria o maior no reino de Deus. Jesus pega uma criança, traz para perto de si, coloca entre os discípulos e diz: quem quiser ser como uma criança, aliás, quem quiser ser o maior no reino de Deus, precisa se tornar como esta criança. Isso nos mostra, na verdade, uma grande lição. Que nós devemos sim ser como crianças, não por causa da imaturidade da criança, ou muitas vezes da ingenuidade, mas sim por causa da verdade e da sinceridade. Meus irmãos, nós caminhamos para a cidade celestial, o céu. Só que nós somos todos juntos, cristãos. Nós devemos estar só numa mesma causa. A causa não é qual de nós será o maior do reino de Deus. A causa é levar o Evangelho até os confins da terra. E nós devemos pensar nisso porque, imaginem, queridos, pensar nessa causa do Evangelho. É possível sentir quantos de nós se inclinam por causa dessa causa. Meus irmãos, é como se nós pudéssemos observar aqui, a nossa orquestra tocou hoje, nós louvamos a Deus com 2 hinos. E observar a orquestra tocar e pensar acerca da causa do Evangelho de Missões é como se nós pudéssemos observar uma delicada e sensível orquestra. Ela bem afinada e comprometida com a melodia. Só que essa melodia não é escrita por qualquer compositor. O compositor dessa melodia é o Deus Criador, um ser extremamente criativo. O intérprete dessa melodia é Jesus o Cristo, e o maestro é o Espírito Santo. E se nós pararmos para pensar sobre isso, meus queridos irmãos, a melodia, é necessário estar sensível para perceber, cada um de nós, sobre como é essa melodia. E estar sensível a essa melodia é entrar em sintonia com a causa do Senhor. Quando nós não nos tornamos, ou quando nós nos tornamos indiferentes ou alienados com a causa, é porque o amor do próprio Deus não habita em nós. Então nós podemos dizer que nós estamos desafinados com a melodia do Senhor. Nós celebramos as perseguições porque elas nos fazem lembrar o quanto aqui, deste lado, nós estamos procurando saber quem de nós é o maior. E do outro lado do continente, do outro lado, em outro continente, irmãos se esquecem disso, de disputar entre si qual é o maior, e se afinam na melodia do Senhor nosso Deus. Eles se esquecem de que, graças a Deus, aliás, existe esse esquecimento da cabeça dos nossos irmãos, porque trabalhar pelo reino de Deus para eles lá, por entenderem na carne como é esse sofrimento, não nos deixa cair no que nós caímos muitas vezes, no nosso próprio conforto, entendendo que nós podemos usar isso de pedestal. Mas nós não fomos chamados para isso. Eu dou graças a Deus pela vida daqueles nossos irmãos
que se gastam e se deixam gastar pela causa do Evangelho, porque eles servem de exemplos para nós. Eles se gastam porque eles se afinam na sintonia e tocam essa maravilhosa melodia que o Senhor próprio Deus compôs, e se deixam gastar porque servem de diapasão ao Espírito Santo para nos afinar nessa orquestra. Meus irmãos, nós precisamos parar e refletir acerca dessas coisas, porque o reino de Deus não é uma disputa. O reino de Deus é algo de um nível acima, é uma causa superior, é algo que não é para mim, não sou eu o dono, é o Senhor. Nós somos servos nessa grande seara. Nós somos mais um que vai ajudar na ceifa. A seara é do Senhor. Nós precisamos nos alinhar nessa melodia. Meus irmãos, eu gostaria de finalizar a reflexão deixando aqui Efésios capítulo 5, versículo 15. Os irmãos abram comigo. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios, no capítulo 5, versículo 15, nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Amém? Que nós possamos refletir nessas palavras e talvez repensar a nossa forma de adorar ao Senhor e nos enganjar na causa. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.